Oi, lindíssimos e lindíssimas, tudo bem? Olha, hoje nós vamos para uma aulinha. Não é uma gafe imperdoável, não é a prof chora, tá? Hoje nós vamos falar sobre um assunto que gera muita polêmica, muita discussão e muitos erros, tá? Que são os implícitos, os pressupostos, as inferências, a intertextualidade, e vamos falar um pouquinho também de operadores argumentativos. A aula não é exatamente sobre isso, mas eu vou dar uma pontuada a respeito desse assunto, tá bom? Eu queria pedir para vocês inicialmente, eu sempre esqueço nos meus vídeos, quem gostar aí do vídeo, se puder deixar um like pra gente. Inscreva-se no canal, é um prazer receber vocês, eu gosto bastante de trabalhar com os vídeos. E compartilhe com o pessoal aí que você sabe que tá precisando do conteúdo, tá? Então dá uma forcinha aí, salvem a professorinha, tá bom? Então vamos lá. Bom, eu vou começar, eu nomeei alguns processos aqui de processos de leitura. E a intertextualidade, por exemplo, já vou começar pontuando um pouquinho, né? Ela, na verdade, não é um processo de leitura, ela acontece quando nós temos dois textos que se conversam, tá? Mas eu acredito que também seja um processo de leitura, porque você tem que lembrar desses dois textos para fazer a intertextualidade. Então, eu nomeei de processo de leitura. Mas ao longo dos... eu vou ler os slides aqui, porque eu vou deixar esses slides, tá? Para vocês aí embaixo. Tudo bem? Beleza? E se quiserem usar, enfim, fiquem à vontade aí, tá bom? Eu sempre disponibilizo para os meus alunos também, né? Meus alunos do presencial e do EAD. Então, se vocês quiserem usar também não tem problema. Fica à vontade, tá bom? Então, vamos lá. Vamos começar com as informações textuais. Eu pontuei duas, né? Que são os pressupostos e os implícitos. Então, vamos falar sobre essas informações. Porque eu não sei se você sabe, nós temos níveis de leitura, né, pessoal? Quando você faz uma primeira leitura, por exemplo, a gente chama de leitura de contato, tá? Quando você começa a fazer uma segunda leitura do texto, já é uma leitura mais atenta, você vai começar a destacar os pontos importantes do texto. Então, quando você começa a destacar os pontos importantes do texto, você tem que entender que existem informações que estão no texto e muitas vezes não estão escritas, não estão grafadas, entenderam? Então você tem que ter acesso, você tem que conseguir identificar esse tipo de informação, ok? Até aqui? Então vamos lá. O que é um pressuposto? Olha aí que eu estou colocando aqui na telinha para vocês acompanhar a leitura. Uma informação é considerada pressuposta quando um enunciado depende dela para fazer sentido, tá? Olha só o exemplo que eu dei para vocês. Os resultados dos exames realizados no mês passado ainda não chegaram. Então veja que essa informação só faria sentido para você se você soubesse que existem exames que têm que chegar, que foram feitos esses exames. Se você não soubesse disso, eu chegaria e falar, os resultados ainda não chegaram. Você ia falar, e daí? Né? Que exame? Quando você fez? O que aconteceu? Para que é isso? Então, todas essas informações você teria que ter antes de escutar essa frase aqui, para aí sim construir o sentido da frase. Entenderam? Então, pressupostos são informações que você tem que ter antes do texto, tá? Antes da leitura do texto, para aí sim você conseguir fazer, né, atribuir sentido adequado. Então, por que muitas vezes vocês leem alguns livros e não conseguem entender direito o que está acontecendo? Muitas vezes acontece os pressupostos, ou seja, você não tem uma informação que deveria ter para fazer sentido ali, para construir sentido, ou até as intertextualidades. Quantos escritores não escrevem e vão pontuando, vão fazendo links com outros teóricos, né? E daí esses links, se você não tiver, se você não souber, né, qual é esse link que ele está fazendo, ou seja, qual é aquele autor que ele citou, aquele escritor, enfim, aí você não consegue construir o significado deste texto que você está lendo. Tá bom? Então, informação pressuposta é uma informação que você tem que ter antes do texto que você está lendo agora. Para aí sim, com essa informação pressuposta, você vai atribuir o significado adequado à frase. Beleza? Então vamos adiante. Força na peruca aí. Ó, outro exemplo de pressuposto. Quando Carlos voltará a estudar? Bom, se eu te pergunto isso, tem uma informação que você tem que ter antes. Carlos parou de estudar. Tá? Então, essa informação que você tem antes é que fará
sentido, né? Que construirá o sentido dessa frase aqui, quando Carlos voltará a estudar. Aliás, já não deveria nem ter parado, né? Mas vamos lá. Agora, olha só, uma informação para vocês. As informações pressupostas, elas estão de certa maneira marcadas na frase, tá? Quando, ainda, são algumas palavrinhas que dão a dica da informação que você precisaria ter, tá? E essas palavrinhas, muitas vezes, são os operadores argumentativos. O que é o operador argumentativo? São várias palavras que exercem papel de operadores argumentativos. Preposições, conjunções, às vezes pronomes, depende muito do enunciado, tá? Dentro desse conjunto de palavrinhas que ligam palavras, aliás, ligam expressões, tá? E muitas vezes parágrafos, tá? Existem, então, os operadores argumentativos. E para que mais que serve o operador argumentativo? A não ser ligar, né, de maneira coerente, eles garantem a coerência e a coesão dos textos, tá? Mas eles servem também para orientar o leitor, tá? Como orientar o leitor? Veja lá, pessoal. Eu vou dar um exemplo para vocês que eu já dei, tá? Aqui. Os resultados dos exames realizados no mês passado ainda não chegaram. Vamos imaginar que eu tire dessa frase a palavra ainda. Tira, ficaria assim, ó. Os resultados dos exames realizados no mês passado não chegaram. Bom, veja. Quando eu coloco o ainda, eu tô dizendo a você que ele está atrasado ou que ele já deveria ter chegado, que dá na mesma. Tá certo? Agora, quando eu tiro ainda, essa orientação para o leitor não aparece. Então, na frase com o ainda, eu indico que os resultados estão atrasados. Se eu tiro ainda, quer dizer que eles não estão atrasados, eles têm que chegar. Mas eu não estou dizendo nada para você sobre o atraso, sobre um possível atraso. Entenderam como os operadores argumentativos, além de ligar sentenças, parágrafos, né, os textos e criar a coerência e a coesão, eles também indicam, orientam a leitura adequada. Beleza? Então tá bom, vamos adiante. Agora nós vamos falar dos implícitos. Veja, os implícitos são informações que não estão escritas, tá? Explicitamente na frase, mas elas estão ali subentendidas, tá certo? Olha lá. As informações implícitas não são marcadas no próprio enunciado, são apenas sugeridas. Elas funcionam como se fossem insinuações. Tá? Eu não digo exatamente o que eu quero dizer, eu apenas insinuo e espero que você entenda, que você perceba o que eu tô querendo dizer, tá bom? Beleza? Vamos dar um exemplo aqui? Quando sair de casa, não se esqueça de levar um casaco. Mãe sempre fala isso, né? Pode estar quente, frio, calor, inverno, geando, sei lá, um invernão, calor do Saara lá, mas a gente sempre manda levar uma blusa porque tem medo de passar frio, né? Mas nesse caso aqui, o que a mãe tá querendo dizer? Tá frio lá fora, e se tá frio, você tem que levar um casaco, tá certo? Então, essa informação não tá escrita, mas está subentendida, implícita na frase, e você tem que conseguir fazer isso, tá? Ler essas informações. Outro, já estou com a garganta seca de tanto falar. Uma pessoa que diz isso a você, ela tá te dando mais alguma informação. Primeiro, que ela deve estar cansada. Segundo, que ela quer um copo d'água. Ou até um terceiro, que ela quer parar de falar, porque ela já tá cansada. Então, essa informação está implícita. Tá? Não está escrita na frase, mas está implícita. Então, são informações que você tem que conseguir descobrir dentro do texto para conseguir interpretar bem o texto, no momento de interpretação, por exemplo, tá? Agora nós vamos aqui falar de um processo de leitura, um movimento, como eu falei para vocês, eu nomeei processo, eu acho que é um processo de leitura, tá? E o primeiro deles é a inferência, tá? A inferência é um processo, na verdade, de raciocínio, tá? Vamos ver. Inferir é o processo de raciocínio pelo qual se conclui alguma coisa a partir de outra já conhecida, tá certo? Então, você tem ali um processo de raciocínio, então você pega algumas informações que já existem ali no seu texto, tá? Não são informações que você tira do além, do nada,
não é isso, são informações realmente que você tem ali no seu texto, e a partir daquelas informações você faz uma inferência, tira uma conclusão, tá? Então vamos lá, eu vou ler aqui para vocês, tem que ler uma anedota para vocês perceberem como é que funciona. Então é Adão e Eva. Um francês, um inglês e um brasileiro estão no Louvre, diante de um quadro de Adão e Eva no paraíso. Dizia o francês: olhem como são bonitos, ela é alta e magra, ele, másculo e bem cuidado, devem ser franceses. Francês. E o inglês: que nada, veja os olhos deles, frios, reservados, só podem ser ingleses. E o brasileiro: discordo totalmente. Olhem bem, não tem roupa, não tem casa, só tem uma maçã para comer e ainda pensam que estão no paraíso. Só podem ser brasileiros. Fora a tristeza que está por trás dessa anedota aqui que eu trouxe para vocês, porque ela demonstra, ela aponta, né, para uma tristeza social, uma desigualdade social gigantesca no nosso país, né? Mas fora isso, nós podemos tratar isso aqui como inferência, mostrar para vocês o que são inferências. Então, cada um dessas pessoas, o inglês, o francês e o brasileiro, estavam ali tentando saber, né, como é que eles, de onde que eles vinham, aquelas pinturas, eles nem sabiam o nome do pintor. Então, o que eles foram fazendo? Eles foram tirando conclusões. Ah, é assim, é assim, é assim, então eu concluo que é isso. Tá? De onde vieram essas informações? Da fala deles mesmos, né? Então eles foram tirando conclusões a respeito do que eles falavam, né? O francês falou que o francês é sempre bonito, a mulher é alta e magra e assim por diante, né? E o homem é muito másculo, então só pode ser francês. Então ele pega as informações que ele tem e faz uma conclusão, ele faz uma inferência a partir de informações que ele tem. Você deve fazer isso sempre quando te apresentam um texto para interpretação. É muito importante que você consiga tirar essas informações do texto e não extrapole, não ache que o texto está dizendo o que não está dizendo. Vocês estão vendo que é uma linha muito tênue, né, entre inferir ou ler, identificar um pressuposto, identificar um implícito e de repente imaginar que aquilo está escrito. É uma linha bem fininha, bem tênue, então tem que tomar cuidado, muita atenção na leitura, tá bom? Então vamos lá. Agora nós vamos falar da intertextualidade. A intertextualidade é uma característica, enrolei, né, gente? Mas não vou cortar não, que é isso mesmo, né? Ao vivo é assim. A intertextualidade é uma característica do texto, mas também é um movimento, é um processo que você tem que fazer, porque quando você está lendo esse texto, o texto em questão, o texto que você tem que interpretar, e esse texto faz menção a um outro texto, você tem que conseguir lembrar-se desse outro texto, para conseguir atribuir o significado. Quer ver? Vou dar um exemplo para vocês. Canção do Exílio, do Gonçalves Dias, tá? É um texto romântico, tá? Olha só, minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá, as aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Então, Gonçalves Dias produziu isso lá em meados do século XIX, tá? Aí veio aqui, comecinho do século XX, o Oswald de Andrade criou o Canto de Regresso à Pátria, num outro contexto. Ele escreveu assim: minha terra tem palmares, onde gorjeia o mar, os passarinhos daqui não cantam como os de lá. Então, o que o Oswald de Andrade fez? Ele fez uma intertextualidade, ele criou uma intertextualidade com a Canção do Exílio. Então, eles se tocam, eles se conversam, esses dois textos. E quando eu leio o Canto de Regresso à Pátria, para que eu entenda isso, eu tenho que conhecer a Canção do Exílio, que veio antes, entenderam? Aí tem um outro tipo de intertextualidade que acontece muito na internet, tá? Não sei se vou conseguir colocar aqui para vocês, mas geralmente acontece com o quadro O Grito, do Eduardo Munch, e acontece também com o quadro da Mona Lisa.
Então aparece a Mona Lisa assim, aí aparece a Mona Lisa loira, a Mona Lisa com silicone, a Mona Lisa de todas as... Eu acho que Mona Lisa é um dos quadros que mais sofre intertextualidade. Então eles vão sempre reescrevendo, repintando esse quadro, tá? Porque ele é muito famoso. E do Homer Simpson acontece muito ele dando um grito, como o quadro O Grito do Munch, tá bom? Então, a intertextualidade, ela acontece nos textos e acontece também em obras literárias, em pinturas, em esculturas, enfim, tem muitas possibilidades aí para intertextualidade. Mas sempre que você ler o texto ou escutar uma frase, você tem que se lembrar desse outro texto que está sendo mencionado, senão você não consegue construir o significado. Para terminar, eu vou dar um exemplo aqui que é bem interessante. Já imaginou se você tivesse uma amiga que tem complexo de Cinderela? Se eu digo isso para você, se eu falo para você assim, olha, eu tenho uma amiga que tem complexo de Cinderela, o que você vai pensar dessa minha amiga? Ela acha que é a Cinderela, ela tá esperando o príncipe encantado, enfim, você já retoma, né, a história da gata borralheira, tá bom? Pessoal, por hoje é só. Não esqueçam, inscrevam-se no canal, deixem um likezinho aí pra mim e compartilhem esse vídeo. Salve a professorinha. Beijoca. Tchau!